Olá pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje então fala sobre mutação. Então, mutações são alterações que podem acontecer no código genético e é isso que nós vamos ver hoje. Então, o que é a mutação? Mutação gênica é a mudança na estrutura do gene que consiste numa alteração na sequência de bases do DNA ocorrida por um erro no processamento de replicação. Então, quando nós temos uma sequência de informações no DNA, essa sequência ela deve corretamente transcrever uma informação para RNA e esse RNA levará essa informação para a produção de uma proteína. Essa informação ela tem que ser uma informação correta para que essa proteína que será produzida seja uma proteína feita dentro daquele padrão esperado. Então, uma proteína que tem que ser formada com uma sequência X de aminoácidos, se ela tiver uma alteração em um dos aminoácidos, aquela proteína já não é mais a mesma, ou seja, aconteceu uma alteração. Essas alterações no DNA nós chamamos de mutações. Essas mutações elas podem acontecer de três maneiras. Podem ser mutações de ordem química, por produtos químicos, por fatores químicos, fatores físicos ou fatores biológicos. Tá? Vamos ver os fatores químicos. Então, quando essa alteração acontece por fatores químicos, são por substâncias que causam alterações e elas são consideradas cancerígenas. Uma das alterações muito comuns que acontece acaba formando câncer, que desempenha seu papel alterando as ligações químicas ou até mesmo substituindo nucleotídeos normais por moléculas similares. Então, a alteração de uma única base nitrogenada dentro de uma sequência de informações faz com que ocorra a alteração dessa informação. E essa informação, uma vez alterada, não formará o mesmo RNA, que não formará a mesma proteína. E essa proteína alterada vai promover algum tipo de dano à célula ou algum tipo de dano à enzima que está sendo produzida, algum tipo de dano à multiplicação celular, levando a alguns problemas, tá? Alguns deles, como ele fala aqui, radicais livres também catalisam reações químicas prejudiciais ao DNA. O que são radicais livres? Normalmente, radicais livres são átomos de oxigênio que ficam com o elétron sobrando na última camada, e aí isso daí permite ligações ou quebras em moléculas e vai causar prejuízo, dano ao organismo. Interessante, você já deve ter ouvido falar em antioxidantes. Quando nós tomamos alguma coisa que tenha antioxidantes, esses antioxidantes se ligam a esses radicais livres e aí ocorre a estabilização desse último elétron livre lá do oxigênio e aí essa molécula para de fazer essas quebras, essas ligações, tá? Então o oxigênio ele tem essa capacidade quando ele se transforma em radical livre no nosso organismo. Outro fator são os fatores físicos. Tá? Dentro desse grupo encontram-se a radiação ionizante e o raio UVC. Nós estamos muito acostumados a ouvir falar dos raios UVA, que são os raios ultravioleta A, ou UVB, o raio ultravioleta B, que são os raios que atravessam a atmosfera terrestre e chegam até nós. Tá? Aquele que causa, por exemplo, vermelhidão, queimadura no nosso organismo são os raios UVB principalmente. Tá? Você vai à praia, fica lá tostando, não passou protetor, o raio UVB é o principal causador das chamadas queimaduras. Esse raio UVC, ele fica preso na atmosfera, ele acaba não nos atingindo, mas são os principais raios ultravioletas que causariam danificações às ligações químicas entre os nucleotídeos ali na formação do DNA. É interessante essa observação que ele faz aqui. Olha que nesse caso, as mutações ocorrem raramente, pois a destruição na cadeia de DNA normalmente resulta da morte celular. Ou seja, o dano físico causado pelo raio UVC, ele é imenso. É tão grande que ele dificilmente permite com que a célula continue viva. Ele acaba destruindo ela. Esses raios, graças a Deus, são retidos na atmosfera. Por isso é importante que nós, quando vemos em documentário ou num filme, o astronauta que está lá fora da nossa atmosfera, né? Toda a paramentação que ele utiliza, para que tudo aquilo? Principalmente por esse tipo de raio que existe aí no universo e que não entra na nossa atmosfera. Então, esses raios UVC acabam não atingindo, disparados aí pelo Sol e não atingem a superfície da Terra. A radiação ionizante
nós estamos falando de radioatividade. Raio-X, né? Que, por exemplo, se você pegar uma máquina de raio-x e abri-la, né, você fica exposto diretamente à radiação. O indivíduo que trabalha com radioterapia, o cara que trabalha num equipamento de raio-x, de raio-x, ele vai ter uma aposentadoria precoce, ele tem uma previdência antecipada por conta de trabalhar com esse tipo de raio. Isso acontece em acidente nuclear, liberação de raios ionizantes. É a radioatividade mesmo. E o outro é a mutação biológica, que acontece por conta de interferência de alguns organismos, como é o caso de vírus e bactéria, que são responsáveis por inocular o DNA deles nas nossas células. Então isso acaba alterando a nossa informação. Também, ao acaso, as mutações podem ocorrer, tá? Como ele fala aqui, mutações devido a falhas genéticas, que é normalmente um fator importantíssimo para a evolução dos organismos, a evolução das espécies. E quando eu falo evolução, eu não estou falando simplesmente em evoluir significa melhorar. A evolução, ela pode ser algo benéfico ou algo maléfico. Ela pode não evoluir bem. Quando a gente fala em evolução, nós estamos falando que a partir daquele momento algo alterou. E essa alteração pode ter sido para melhor ou para pior, tá? Muito bem. Alterações genéticas causam a mutação, que é isso. Agora, quais os tipos de mutação? Nós vimos que ela pode ser causada por fatores químicos, físicos ou biológicos. Agora, com relação aos tipos, há 3 tipos de mutação que nós precisamos ver. Elas podem ser mutações que a gente chama de substituição, podem ser mutações por deleção ou mutações por inversão. Tudo isso nós estamos falando com relação ao código genético. O código genético pode ser substituído, ele pode ser deletado ou ele pode estar invertido. Então, qual é a por substituição? A substituição consiste em quando uma base nitrogenada, uma informação, ela é trocada. Então, a substituição, aqui nesse caso, nós temos essa sequência TACGTACTA. A sequência correta é A com T, T com A, G com C, C com G. Deveria ser aqui A com T, mas devido a algum fator, esse aminoácido que deveria estar aqui, que era uma adenina, foi substituída, foi trocada por uma guanina. E isso pode ter acontecido por um dos fatores anteriores que nós vimos lá, por um fator químico, fator físico ou um fator biológico. E a sequência continua. Note que não há ligação entre eles. Portanto, na hora de ocorrer a transcrição de um RNA, haveria uma alteração de informação aqui, porque a sequência não seria ATGCGT, seria CAT. Então, se nós procurarmos uma tabela de formação de aminoácidos, a sequência CAT muito provavelmente não é a sequência CGT, embora possa ser a mesma sequência, tá? Porque existem várias trincas que formam o mesmo aminoácido, tá bem? A mutação por substituição é essa. Nós temos também a mutação por deleção, que é a perda de base. E aí, usando o exemplo anterior, ele pega aqui e deleta a informação G que estava aqui. Aquela informação que estava aqui foi para onde? Não sabemos. Ela acontece ao acaso, ela acontece por algum fator já falado anteriormente, químico, físico, biológico, mas ela é retirada daqui. E essa retirada daqui, se essa fita de DNA servir para uma transcrição, para a formação do RNA, esse RNA que se formará a partir daqui, ele estará alterado. Porque veja, a trinca TGT, depois deveria ser AG, acho que era a sequência. Ou seja, teria uma trinca aqui. Uma vez que arrancou-se a informação daqui, a trinca não é mais esse pedacinho que estava aqui, a trinca passa a ser AGC. E isso aqui certamente é diferente da informação que estava aqui antes, tá? Então ocorre essa alteração. Outra mutação é a mutação por substituição. A substituição não, por inversão. Nós estamos aqui nos tipos de mutação.
Vamos lá. A inversão. Então, a inversão é quando é a colocação de um ou mais nucleotídeos numa cadeia de DNA. Então, você pode inverter a posição, inserção, coloquei aqui inversão, é inserção, tá? A inserção, quando eu insiro o DNA, e não inverter o DNA, tá? Porque a inversão seria substituição. A inserção, quando eu insiro uma base nitrogenada no local onde não existia antes. Então, eu aumento essa fita, tá certo? Por inserção e não por inversão. Bem? Bom, o que é mutação? Quais os tipos de mutação? E que problemas isso pode causar? Então, selecionei aqui alguns dos problemas que comumente acontecem. Então, entre os problemas mais severos, né? Neoplasias. O que são neoplasias? Neoplasia é câncer. Na verdade, a neoplasia ela pode ser só um tumor, uma alteração benigna, uma neoplasia benigna, que é um tumor, e aí não é um câncer, que o termo câncer a gente utiliza para tratar de uma neoplasia maligna, ou ela pode ser uma neoplasia maligna de fato, que é o câncer. Portanto, um tumor benigno ou um câncer. Então, essas alterações genéticas provocam transformações severas na cadeia de DNA que podem resultar em uma neoplasia. Por isso que se fala que cigarro, por exemplo, o uso do cigarro, ele vai causar alterações. E aí o cigarro ele tem uma série de substâncias químicas, então um fator químico, que altera lá as células, o tecido pulmonar, e aí a chance de que uma neoplasia apareça naquele tecido, ela é muito maior. Alguém que não fuma pode ter câncer de pulmão? Sim, pode, mas a chance é muito reduzida, tá? Pessoas que convivem com quem fuma, ou seja, está ali recebe a ação daquela fumaça, chamado fumante passivo. Esse indivíduo ele está sujeito a isso? Sim, existe uma pesquisa que fala sobre essa ação. Tá? Inclusive, eu vou sugerir a leitura desse artigo para você aqui ao final. Certo? Então, neoplasia é um tipo de alteração. Outra alteração interessante é, por exemplo, a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma anemia que ela causa uma alteração da hemácia. Então, se nós observarmos aqui, olha, a sequência CTC do DNA forma o RNA GAG. E isso forma o aminoácido glutamato lá na proteína. O glutamato dentro da proteína, que dará origem à hemácia, forma a hemácia redondinha, esférica, certo? Para carregar o oxigênio. Se ocorrer uma alteração, ou seja, uma mutação, aqui, olha, do aminoácido A, substituindo, né, o T, vai formar uma sequência no RNA GUG, diferente da de cima, que era GAG. E, portanto, não forma o glutamato, formará uma valina. E quando se forma a valina, o formato da hemácia não fica esférico, ele fica como uma foice. Daí o termo anemia falciforme. E nesse caso, ela transporta menos oxigênio. Ocorre uma dificuldade no transporte de oxigênio. Portanto, a pessoa tem anemia falciforme. Tá? É uma alteração de ordem genética. Tá? É um problema de saúde. E outros problemas relacionados à mutação são os acidentes nucleares, tá certo? E o texto manteve-se aqui o da anemia, acabei não trocando porque eu ia colocar as informações, deixei aqui, mas o que na verdade nós estamos falando é dos acidentes nucleares. Um conhecido aqui no Brasil é o acidente lá da cidade de Goiânia, do Césio 137, tá? O pessoal que trabalhava no lixão ou trabalhava com reciclagem, não me recordo, acabaram abrindo uma máquina de raio-x de dentista, e aí pegaram lá o material radioativo, que era o Césio 137, e eles notaram que aquela pedra, aquilo, quando você pegava naquilo, principalmente à noite, ficava fluorescente onde você tocava. Tá? Muitas pessoas morreram. Há documentários interessantes sobre isso que contam essa história do acidente do Césio 137 em Goiânia. Há relatos de que tenha sido um dos maiores acidentes de ordem, acidente nuclear, relacionado ao contato direto do material, né, de contato com o Césio 137. Diferente de uma explosão nuclear, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, ou do acidente de Chernobyl. Porque aqui as pessoas abriram
a máquina e retiraram o material radioativo, tá? É interessantíssimo o documentário que fala sobre isso daqui, certo? Hiroshima e Nagasaki, a gente já sabe muito bem com relação à Segunda Guerra Mundial, a explosão da bomba atômica, que matou instantaneamente milhares de pessoas, mas o interessante para o nosso estudo acaba sendo as alterações genéticas que aconteceram depois nas pessoas que sobreviveram lá a Hiroshima e Nagasaki. Elas tiveram alterações genéticas e algumas, inclusive, de ordem hereditária, acabaram passando para os descendentes. E Chernobyl, que é também famoso, acidente nuclear lá da Ucrânia, que causou sérios problemas, tá certo? Pessoal, mutações são essas alterações aí. Eu gostaria muito que você, que está prestando atenção nessa aula, tenha um tempinho e leia esse artigo aqui, olha, tá? Da Elisângela Dussmann, da Alessandra Paimberti, da Lilian Capelari Soares e da Verônica Elisa Pimenta Vicentini, tá? Essas pesquisadoras, elas fizeram um review e publicaram esse artigo, tá? Na Revista de Saúde e Biologia, volume 7, número 2, das páginas 66 a 81. Tem todas as informações para você acessar esse artigo aqui em cima do ano de 2012. Elas falam sobre os principais agentes mutagênicos e carcinogênicos de exposição humana, ou seja, agentes aos quais nós podemos estar expostos e, consequentemente, causarão essas mutações. É um artigo bem didático, bem ilustrativo aí para você que está estudando essas mutações, para você entender essas mutações de ordem biológica, fatores físicos e fatores químicos. Tá certo? Por hoje é só. Nossa aula termina por aqui. Um grande abraço, até mais.